171, vamos louvar o nome do Senhor. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me gozo santo, Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa vem me iluminar. Queres ser guiado por tão clara luz, ó que Cristo me conduz. Que amor gozo santo, Cristo breve do céu descerá, me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, estou ansioso para no céu entrar. Vem raiar a luz, ora vem Senhor. Que amor me gozo santo, Cristo breve do céu descerá, e consigo então. Queres pecador gozar da salvação, venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo, breve do céu descerá, e consigo então me levarás. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar também o 15 da harpa. Vamos estar louvando o nome do Senhor com o número 15 nessa noite. Glória a Deus. O número 15 da harpa, vamos estar louvando o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele merece. Amém? O 15, vamos estar cantando. Ó, cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu, mas tudo me fiz converter, eu não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados eu vi sobre mim. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu, e agora me alegro em sua luz. Qual inchoço então este meu coração, conhecendo que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali pela
fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Amém? Glória a Deus. Irmãos, você vai abrir a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. É a palavra do Senhor que nessa noite estaremos lendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 25. A conversão dos carcereiros. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus, e outros presos escutavam. De repente veio sobre ele um grande terremoto, eis que o alicerce do cárcere se moveu, e logo se abriu todas as portas, e foram soltos as prisões todas. Então, acordando os carcereiros, vendo aberto a porta da prisão, tiraram a espada e quiseram matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz e disse: não faça nenhum mal, e que todos que estamos. Pedindo luz, ou saltando dentro, todo trêmulo, e prostou-se ante Paulo e Silas, e tirando para fora disse: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E ele pregava a palavra do Senhor e todo o que estava em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma noite, lavou seus vergonhões, e foi batizado, eles todos os seus. Amém? Vamos fazer uma oração a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento de oração aqui se encontramos na tua presença, para que o Senhor continue falando conosco, ó Pai, através destas palavras. Meu Deus, abençoa em nome de Jesus, ó Pai, que a palavra de Deus ela vem ser grande e poderosa sobre nossas vidas, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos nessa noite e abençoa todos meus irmãos em nome de Jesus. Amém? Pode assentar e dar uma salva de palmas bem alegre para louvar o nome do Senhor. Irmãos, nós sabemos, glória a Jesus, o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Um homem chamado Paulo, e o seu companheiro chamado Silas, glória a Deus, ele estava, irmãos, pregando numa certa cidade, num certo lugar, glória a Deus, e ele percorria as cidades e anunciava Jesus, o Salvador. Mas naquela mesma cidade existia uma mulher que era uma mulher, irmãos, uma pessoa que adivinhava as pessoas, né? Adivinhava os problemas das pessoas, glória a Jesus. Uma pessoa que se dizia que tinha um dom de Deus, né? Era uma mulher que todo mundo ia consultar ela, para que ela viesse falar dos seus problemas, glória a Deus. Mas naquele momento, quando Paulo chega naquela localidade, naquela cidade, o povo tudo dá atenção para o apóstolo Paulo, porque Paulo agora anuncia Jesus, o Salvador. Paulo agora anuncia Cristo, o libertador, né? E eu tenho certeza que não somente a mensagem de Paulo entrava no coração daquelas pessoas, mas muitas pessoas também eram curadas. A Bíblia não fala aqui, mas eu tenho certeza que através da mensagem de Paulo, aquele povo era abençoado por Deus e curados. Até mesmo a própria mulher, glória a Jesus, aquela mulher, irmão, aquelas jovens, ela vivia atrás de Paulo, né? E falava assim para todo o povo que acompanhava o apóstolo Paulo e Silas, dizia: ó, este aí é um grande homem de Deus. Amém? Isso foi por vários dias, diz a palavra do Senhor, que aquela mulher vivia atrás de Paulo pregando, e ela gritava: este aí é um homem de Deus. Amém? E Paulo se incomodou com aquilo, porque o diabo estava querendo enganar o povo daquela cidade, né? Aquela mulher queria se passar de boazinha. Ela, glória a Jesus, ela estava ali, irmãos, querendo que, glória a Deus, porque ela sabia que Paulo ia embora, ela ia ficar naquela cidade. Então ela
queria passar como que ela também tinha um dom de Deus, né? Que ela estava com Deus também. Mas Paulo sabia da armadilha do diabo. A Bíblia nos mostra aqui que Paulo voltou para trás e repreendeu o demônio que estava na vida dela. E repreendeu naquele instante, glória a Deus, aquela mulher ficou liberta. E naquele momento, aqueles homens que estavam por trás daquela mulher, né? Porque tinha pessoas que ganhavam dinheiro com aquela mulher, a consulta dela era pagados. Então quando aquele Paulo viu que aquela mulher não podia mais adivinhar, não podia fazer mais nada, então pegaram Paulo e Sila, glória a Deus, e mandaram prender, amém? Acusaram eles e mandaram ele para o cárcere, para a prisão. E agora que o Paulo e Sila estavam na prisão, depois de ter apanhado muitos, né? Glória a Deus, naquela prisão, eles podiam estar o quê? Murmurando? Não podia? Eles podiam estar dizendo assim: olha, nós servimos um Deus, e esse Deus, né? Olha onde nós estamos aqui. Sila podia dizer: Paulo, está adiantando nós falar desse Jesus? Paulo, está adiantando nós falar desse Deus? Olha a situação que nós estamos aqui, né? Apanhamos, estamos todos marcados. Mas não, irmã, a Bíblia diz que aqui Paulo e Sila, dois homens de Deus, naquele momento ali, depois de ter apanhado muitos, né? Perto da meia-noite, eles cantavam louvores a Deus, amém? Eles glorificavam a Deus, eles falavam da grandeza de Deus. E o povo, glória a Jesus, que estava preso, né? Os outros presos que estavam ali, eles ouviam, glória a Deus, a mensagem de Deus, através do louvor, através daquilo que Paulo falava, através daquilo que Silo dizia ali naqueles momentos, amém? Talvez aquele povo podia pensar assim: olha, mas esse povo aí, esses homens, não dá para entender, eles apanharam tanto por causa desse Deus, né? Olha aí a situação que ele estava, mas ele estava lá cantando e glorificando a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Sila orava e cantava hino a Deus, e os presos escutavam, amém? De repente veio um grande terremoto, que o alicerce do cárcere se moveu, e as portas da cadeia se abriu, amém? Todas as portas da cadeia, todas as celas, elas se abriu. E a Bíblia nos mostra aqui que os carcereiros, quando viu as portas abertas, eles pularam, glória a Jesus, arrancaram a espada e queriam se matar, glória a Deus, porque eles pensaram que os presos tinham fugido, e eles sabiam que o outro dia eles iam morrer, porque eles eram responsáveis por aqueles presos ali, e o rei não ia perdoar eles, amém? Então eles tentaram aos suicídios, mas quando eles pegaram a espada, Paulo gritou e disse: não faça nada, porque todos estamos aqui, amém? Então, irmão, naquele momento acenderam uma luz e estavam todos os presos lá, nenhum tinha fugido, amém? E a Bíblia nos mostra aqui, irmãos, que naquele instante aquele homem todo tremos prostou perante Paulo e disse: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para a minha salvação? Ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, amém? E a Bíblia nos mostra aqui, irmão, que naquele instante, aleluia, aquele homem, né, aqueles carcereiros tiraram Paulo e Silas, prenderam todos os outros, né, e levou Paulo e Silas para sua casa, tratou deles, deu comida, cuidou das suas feridas, amém? Ouviu a palavra de Deus, do que Paulo tinha para dizer para eles, e naquela mesma noite, aquela família e o povo que estava naquela casa foram batizados, amém? E Paulo e Silas voltou para a prisão para continuar presos, porque a obra de Deus já estava sendo feita dentro daquela prisão, aleluia, no momento que Paulo e Silas cantavam e glorificavam o nome do Senhor, amém? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes nós pensamos que Deus nos abandone. Não, Deus nunca abandona o seu povo. Nós podemos passar por momentos difíceis, mas Deus está ao nosso lado, amém? Nós só temos que fazer o quê? Abrir o nosso coração para Deus e dizer: Senhor, eu estou passando por isto, mas eu glorifico e exalto o teu nome, amém? Não é murmurar, não é criticar, não, é abrir o seu coração para Deus, louvar. O momento está difícil, tira o hino da harpa e canta. Está difícil,
disse: dobra o teu joelho e oras. Amém? Na ambulância, na luta, nós temos que sempre glorificar a Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Deus nos chamou, irmãos, era para que nós exaltemos o nome dele. A Bíblia diz que nós seremos como um anjo nos céus. A igreja do Senhor será como um anjo. A minha irmã será como um anjo no céu. Meu irmão será como um anjo no céu. E o que os anjos fazem? Louva a Deus. E Deus escolheu nós. Deus escolheu você. Aleluia. Para quê? Para louvar a Ele. Que seja na luta, na tribulação, na angústia, na alegria, você está glorificando o nome do Senhor, porque foi para isso que Deus te chamou. Amém? Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, que Paulo ensina naquele momento, se ele dissesse: olha, que dificuldade, né? Estamos fazendo a obra desse Deus, estamos sendo presos, apanhamos, mas eles não levaram em conta aquilo que estava acontecendo, porque eles tinham certeza que Deus tinha obra para fazer ali dentro daquela prisão. Amém? Se eles estivessem reclamando, né, ou não tivessem sido presos, como que aqueles carcereiros, ou a família daqueles carcereiros, ia ouvir a palavra de Deus? Não tinha, porque os carcereiros trabalhavam, né, eles não podiam ir onde Paulo estava pregando, mas Deus levou Paulo, lá Jesus, dentro daquela prisão, para que eles viessem ouvir também aquilo que Deus tinha para falar no coração deles. Amém? A Bíblia não fala aqui que os outros presos aceitou Jesus, mas eu tenho certeza que Deus fez uma grande obra naquela cadeia, que aquele povo que estava naquela cadeia ouviu a voz de Deus, através do louvor de Paulo, através do louvor de Silas e da oração que eles faziam ali naquele momento. Amém? Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus jamais rejeita o seu povo, mas eu digo para você que Ele sempre está ao teu lado, sempre Ele está ao teu lado. Agora, luta, problema, dificuldade você vai enfrentar. Amém? Você vai, porque você está no mundo, e o mundo, a Bíblia diz que não malignos. Glória a Deus. Mas Deus promete para você, no momento que você sair desta vida, no momento que você for levado com Cristo, um lugar que não tem enfermidade, não tem dor, não tem problema, não tem nada que vai atrapalhar mais a tua vida. Ninguém vai falar mal de você, não tem depressão que vai entrar na tua vida, não tem mais dor, não tem mais doenças. Amém? Nem se precisa mais se preocupar com a velhice ou com a morte, porque essa é a promessa de Deus para nós, essa é a promessa de Jesus. A promessa é: se vencer este mundo, eu darei a coroa da vida eterna. Não o que disse Apocalipse, quando ele falou para uma daquelas igrejas da Ásia: aquele que vencer, amém? Aquele que vencer, eu darei a coroa da vida eterna. Em outras palavras, ele disse: eu darei o fruto da árvore da vida, que jamais poderão morrer, mas viverão para toda a eternidade. Se nós não conseguimos alcançar isto da parte de Cristo, da parte de Jesus, e tocar na árvore da vida, eu digo para você, não precisa mais se preocupar com a velhice, e nem com as enfermidades, e nem com a morte, porque viverá para sempre, diz a palavra do Senhor. Essa é a promessa do Senhor. Mas o que a Bíblia nos mostra para nós aqui, que aqui nesse mundo teremos aflições, que aqui nesse mundo vamos passar por problemas, dificuldades, né? Mesmo que nós sejamos cristãos. Por quê? Porque Deus está nos preparando para boas obras. Amém? E tem muitas pessoas que muitas vezes ele não aguenta encontrar, glória a Jesus, a dificuldade que vem para ele, e muitas vezes ele quer abandonar Jesus. Hoje tem muitas pessoas desviadas aí, porque não aguentou a luta. Amém? Não, a luta está grande, né? Eu vou sair fora. Glória a Jesus. Outras pessoas: alguém falou mal de mim, eu não vou mais naquela igreja. Não, eu não vou mais naquela igreja porque todo mundo olha atravessado para mim. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que o dia que você levantar a tua mão, aceitar a Cristo como um Salvador, você tem que enxergar só Jesus. As pessoas que estão ao teu lado, aleluia, você vai contemplar só Jesus. Amém? Porque o único que vai dar salvação para você é Jesus. Não é o teu vizinho, não é o teu parente,
aleluia, não é a esposa, não é o marido, não é os filhos, não é ninguém, não é o governo, nada que vai dar salvação para você, é Jesus. E se é Jesus, você tem que olhar para Ele, amém? Agora, se eu olhar para alguém que fala mal de mim e ficar triste, aí o diabo vai olhar e dizer: eu consegui atingir ele, amém? É coisa que eu não olho, irmão, é para as pessoas que falam mal de mim. Eu acho que tem gente que fala, hein? Amém? Tem gente que fala, glória a Deus, mas todo mundo tem boca para falar, não é verdade? Todo mundo tem boca para murmurar, para falar o que quiser. Cada um vai dar conta das suas palavras, amém? Cada um naquele dia vai dizer, glória a Jesus, tudo que ele plantou ele vai colher. Mas eu digo para você que nós temos que olhar somente para Jesus, como Paulo e Silas faziam. E não importava que eles estavam ali presos, acorrentados, mas eles diziam: olha, nós estamos aqui, mas Deus está conosco, amém? E Deus provou isto, que ouviu o louvor dele, e aquele alicerce daquela prisão se abriu, Ló se abalou, e as portas da prisão se abriu, e o milagre de Deus foi deixar que nenhum preso escapasse, amém? Porque senão os carcereiros morriam. Mas Deus queria salvar os carcereiros, não matar os carcereiros. Então foi por isso que Deus não permitiu que nenhum preso fugisse, para mostrar para os carcereiros que Deus estava na vida de Paulo e na vida de Silas. Por isso que ele disse: o que faremos para nós ser salvo? Ele se crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, amém? Eu quero dizer para você nessa noite: Deus tem uma obra grande na tua vida, Ele quer salvar a tua alma, glória a Deus, mas Ele precisa de você que lute pela tua salvação. Deus quer salvar nossa alma, e nós que temos que lutar, irmãos. Não fica pensando, irmãos, eu vou morrer, eu vou para o céu. Mas se você não fazer algo para você ir para o céu, não vai. Não adianta. É a Bíblia que diz. A palavra do Senhor diz que nós temos que crer em Jesus. Nós temos que acreditar em Jesus. Glória a Deus. E fazer o quê? Cumprir com as suas palavras em nossos corações. Não é dizer: eu creio em Deus, eu vou para o céu. Eu creio em Jesus, eu vou para o céu. Não. Eu creio na palavra de Jesus. Aleluia. Quando você diz: eu creio nas palavras de Jesus, então se você crê, você obedece às palavras de Jesus, amém? Jesus disse: eu não vim para julgar a terra, eu não vou julgar o mundo, mas as minhas palavras vão julgar. Então a nossa salvação está nas palavras de Jesus. E se nós cremos nas palavras de Jesus, nós cremos em Jesus. E se cremos em Jesus, nós cremos em Deus. E se cremos em Deus, o Espírito Santo está sobre a nossa vida. E se o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, o diabo não pode tocar nas nossas vidas, amém? Irmãos, eu vou dizer algo para você. A pessoa que não tem o Espírito de Deus dentro dele, isso pode ser qualquer pessoa, amém? Que não tiver o Espírito Santo de Deus dentro dele, amém? Tem o espírito maligno. Isso a Bíblia fala. A pessoa que não tem o Espírito de Deus dentro dele, o maligno está dentro dele. Por isso que acontecem tantas coisas nesse mundo. Por isso que a pessoa muitas vezes suicida. Por isso que muitas vezes as pessoas, glória a Deus, não tem paz, né? Por isso que muitas vezes a pessoa, muitas vezes ele prefere ficar no serviço que dentro da casa. Tem muitas pessoas que ele prefere trabalhar o dia inteiro do que ir para dentro da casa. De talvez encontrar a sua esposa, ou a esposa encontrar o esposo. Por quê? Porque o problema está ali dentro, glória a Jesus, dele. O demônio está ali, tentando fazer a separação da família, colocando briga, contenda, para que a família não se une mais, amém? Mas se está o Espírito Santo, eu digo algo para você: o Espírito Santo, ele traz amor. Você tem amor pela família, você ama a tua família, você não veja a hora de chegar em casa para ver a tua família, amém? Porque esta é a vontade de Deus. Glória a Jesus. Eu já trabalhei com uma pessoa que ele falou na hora que estava chegando 5 horas, disse: é a pior hora. Eu disse: mas por quê? Vou para casa. Mas eu falei: ué, mas você não vai ver a tua esposa? Ele disse: este é o problema, amém? Eu estou vivendo os dias difíceis. Eu prefiro ficar o dia inteiro trabalhando do que ir para casa.
E não é umas, duas, três pessoas, são muitas pessoas que estão nessas condições, irmãos. Por quê? Glória a Jesus. Falta de Deus no coração, falta de crer em Jesus, porque se crer em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Será salvo tu e a tua casa. Hoje muitas vezes tem muitas mulheres, irmão, e falam, glória a Jesus, porque essa é a realidade. Tem muitas mulheres que ela olha para os maridos, devera sentir amor pelo marido, glória a Jesus. Muitas vezes, né, ela não sente amor pelo marido, muitas vezes sente ódios, né? Muitas vezes não quer ficar perto do marido, mesma coisa do marido. Muitas vezes ele olha para a mulher, glória a Jesus, ele não quer ficar perto da mulher, glória a Deus. Muitas vezes ele prefere ficar lá fora com os amigos, né? Muitas vezes ele prefere ficar com os parentes, talvez com a sua própria esposa. Por que isto? Falta de Jesus no coração e falta do Espírito Santo. Por que tem família que muitas vezes a mãe não combina com o filho não combina com a mãe, a nora não combina com a sogra? Ah, mas isso aí é algo que já vem com você. Não, são demônios. O diabo faz isso. A pessoa entre a família não viver bem. Pensa que hoje tem família hoje que sentem em roda de uma mesa e vão contar histórias do passado. Não existe mais isso aí. Se tiver muito poucas pessoas que vai sentar na roda de uma mesa e começar a contar a história de criança do que passaram. Por quê, irmão? Por causa dos demônios. Satanás ele veio para trazer dissensão. Mas a Bíblia está dizendo aqui que aquele que entregar a sua vida para Cristo como Salvador da sua alma e crer em Jesus, será salvo tu e a tua casa, diz a palavra do Senhor. Amém? Porque Jesus ele veio para isto, reconstruir a família novamente. Porque os irmãos sabem que quem entrou na primeira família foi o diabo, não foi? Adão e Eva viviam bem no jardim. A Bíblia não mostra quantas brigas Adão deu com a Eva. Na Bíblia não fala. Moisés não escreveu isso. Amém? Mas eu tenho certeza que Adão deve ter brigado muito com a Eva quando ele saiu do jardim. Amém? Por a Eva ter comido o fruto e dado para ele. Glória a Jesus. E ele também comeu aquele fruto e eles caíram em contradição, expulso do jardim. E Adão agora trabalhando, comendo o seu suor, tendo que plantar no meio dos espinhos, e ele lembrando lá do paraíso, que era só alcançar a mão, catar a fruta e comer. Amém? Só isto. Ele lembrar do que ele era, que deu o nome de todos os animais. Glória a Deus, o jardim era deles. Amém? E agora, irmãos, ele expulso do jardim, não podendo voltar para o jardim. Glória a Deus, tendo seu primeiro filho, tendo seu segundo filho, e agora começa a briga entre os filhos, né? Caim com raiva de Abel, a invejas. Glória a Deus. Quando os dois oferecem um sacrifício para Deus, Abel de coração puro ofereceu o sacrifício e Deus recebeu. Caim com o coração fechado, com o coração com aquela murmuração, amém? Ofereceu e Deus não recebeu. E ele com inveja foi lá e matou seus irmãos. Então quem foi? O inimigo entrou na primeira família e continua até no dia de hoje. Mas Jesus veio para mudar isto. Ele está dizendo aqui: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se você quer ver Deus trabalhar na tua família, trabalhar na tua casa, entrega nas mãos de Jesus, porque Jesus vai fazer a obra na tua família e vai dar vitórias. Porque aqueles carcereiros receberam Jesus naquela noite. A Bíblia diz que todos foram batizados. Glória a Deus. E eu tenho certeza que as bênçãos chegou naquela família daqueles carcereiros. Eu quero dizer para você, hoje o Senhor também está aqui. Amém? Não importa o que você passa, não importa o que você vai passar, mas o que Cristo promete é te dar vitória depois da morte. Amém? Jesus não prometeu de livrar. Jesus não prometeu, glória a Jesus, de pegar você e levar para o céu. Não, Ele prometeu que se você lutar pela tua salvação, Ele vai te colocar no céu. Amém? Quando Ele falou para aquelas igrejas da Ásia, Ele falou para uma delas: olha, eu sei que aqui dentro tem pessoas que estão mortas, mas tem pessoas que também estão caminhando para a morte. Amém? E tem pessoas que estão firmes. Mas aquele que lutar até o fim e vencer,
eu darei a coroa da vida eterna. Amém? Veja bem, olha o que ele prometeu: aquele que lutar. Não é que Deus vai lutar por você. Você vai sentar, fica sentadinho, não é com problema, e Deus vai lutar por você. Não, isso não vai acontecer. É você que vai ter que lutar, é você que vai ter que agir, é você que vai ter que correr para os pés de Cristo, como Paulo e Silas fez. De que maneira? Cantando, louvando, orando, buscando a Ele. Aí você vai ver o trabalhar de Deus na tua vida, e Deus fazer milagre no meio da tua família. Irmão, Jesus disse nas suas palavras: tudo que pedir em meu nome, crendo, receberá. Você sabe que hoje muitas pessoas, muitas vezes ele não é abençoado por Deus por falta de crer, por falta de acreditar. Amém? Tem pessoas que perdem a bênção de Deus por falta de crer. Tem pessoa, agora Jesus, que é revelado, e ele pensa assim: mas será? Será mesmo? O será é muito do diabo. Glória a Jesus. Você tem que acreditar: eu tomo posse da bênção, eu tomo posse das minhas vitórias. Amém? Tem pessoas que muitas vezes Deus está dando, glória a Jesus, para ele, olha, está revelando ele que vai dar para ele um livramento de uma luta, de um problema, e ele disse: mas será que vai mesmo acontecer isso? No momento que ele põe em primeiro lugar dúvida no seu coração, não tem mais revelação. Amém? Desde o momento que você é revelado de uma enfermidade, que a dúvida entra no teu coração, acabou. Deus não pode fazer nada na tua vida. Amém? Agora você pode dizer: eu creio, Jesus me dará vitórias. Amém? E pode esquecer, porque Deus vai trabalhar na tua vida e vai te dar vitórias. Amém? Porque muitas vezes, irmãos, o que acontece? Tem pessoas que muitas vezes é revelado pelo Espírito Santo de uma enfermidade, né? Aí o outro dia ele não é sentindo a enfermidade. Vamos supor, Deus revela que tem uma pessoa que está com problema, uma dor de cabeça constantemente. A outro dia ele acorda com uma dor de cabeça infeliz. Ele fala: puxa lá, vida, aquela revelação não foi de Deus. Amém? Mas ele não sabe que o inimigo está testando a fé dele. Glória a Jesus. O inimigo lançou aquilo para fazer ele descrer. Aí ele, quando ele duvida, a dor de cabeça continua. Mas se ele dizer: em nome de Jesus eu fui revelado e eu creio, você pode ter certeza que poucos momentos depois você não vai sentir mais nada, porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre com as suas palavras. Amém? Eu quero dizer para você, meus irmãos, nós não podemos ter dúvidas sobre nossas vidas em Jesus. Não podemos ter dúvidas. Glória a Deus. Paulo e Silas, ele não tinha essa dúvida. Não, ele estava com Deus. Fique de pé, vamos fazer uma oração a Deus. Você vai apresentar agora você nas mãos do Senhor e vai dizer: Senhor, eu estou aqui. Todos começando: glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na tua presença, Senhor, nesta quarta-feira, em nome de Jesus, Senhor. Eu acredito que o Senhor vai fazer uma obra tão grande e maravilhosa na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Meu Deus, nessa noite, ó Pai, o Senhor vai trabalhar nessas vidas e vai curar todos, ó Pai, das enfermidades, dos problemas, das dificuldades, das lutas. Meu Deus, o Senhor vai entrar com providência onde estiver. Cada pessoa que está nos assistindo, aonde estiver, o Senhor vai de encontro, Senhor, para libertar e tocar na saúde. Meu Deus, e nessa noite, que esta palavra entre no coração do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Pode bater palma, eu glorifico o nome de Jesus.